2017, eu resolvi empreender. É, Né? Lembra disso? eu lembro bastante. Então, vamos montar o consultório. Né? Então, foi quando eu comecei a empreender. E quando eu montei o consultório, eu pensava em detalhes. E não pense que a gente tinha recurso financeiro para montar esse consultório. Né? Porque a gente já vinha da residência, já vinha de uma... eu tinha passado lá na Europa, né, por um tempo, que consumimos gerou muito bastante custo, grana. né? E No meu negócio, eu estava num processo de amadurecimento, né, de uma empresa que eu tinha no segmento de franquia, né? Exato. Então a gente estava vivendo um momento, não estava ruim, né? Mas também não estava perfeito. Exato, ainda. Foi desafiador, não estava né? Confortável. Então ainda. foi aí que eu quis montar o consultório e desde então fazer de forma diferente, né? E aí ela começou a se preocupar com muitos detalhes. As pessoas que conheceram, que conhecem esse ambiente sabem, assim, cada detalhe ela fez com muito amor, com muito cuidado, com muito capricho, tudo tinha que ser do melhor da loja, o melhor equipamento, o melhor tudo. Então isso foi... isso gerou um resultado, né? Exato. E eu sempre digo que eu empreendi com propósito, né? Exatamente. Eu pensava muito no bem-estar da minha paciente e que ela entrasse lá na clínica que se chamava Viva Mulher, para viver uma experiência. Né? Para viver uma experiência tanto no parto, né? Na fase do parto humanizado. Isso é legal você que está assistindo entender. Algo que a Simone me ensina muito também. Veja bem, ela imediatamente, quando nós voltamos, passou pouco tempo ali, ela já estava bem encaminhada ali, com bastante trabalhando em vários lugares, já conseguiu se posicionar, ser aprovada também na época como associada da Unimed, né, de um plano de saúde, que é o melhor da região. Uhum. Ou seja, naturalmente, ela já teria ali a oportunidade de construir uma carteira de clientes. De certa maneira, sim, porque as pessoas têm plano, elas vão procurar numa lista, está lá o nome dela. Se tiver disponibilidade, está tudo bem, está tudo certo, vai lá, independente de qualquer coisa. No geral, acaba sendo assim essa fase inicial. Mas ela lá em 2017 já vinha me falando da história do propósito. 2016. A palavra propósito hoje, ela virou modinha, né? Tem pessoas assim usando de maneira aleatória e às vezes até sem propósito, a utilizando, sem saber como aplicá-la, mas você já me ensinava sobre isso, já falava propósito. Essas pessoas têm que viver uma experiência, tem que ser algo diferente, precisa impactar a vida delas. E eu ficava olhando e pensando, será que esse negócio dá dinheiro? Será que a história de propósito vai dar dinheiro? Eu não via, assim, que uma paciente devia ir ao consultório ginecológico apenas para coletar um preventivo, que é um exame, né, que é o Papa Nicolau, que a gente faz de prevenção para câncer de colo uterino. Que a grande maioria das mulheres vão para o ginecologista quando é uma rotina para fazer exames das mamas, coletar um preventivo, ver a saúde em geral, né? Então eu pensava assim, nossa, eu não quero ser uma médica, uma ginecologista, que a paciente vai lá só para uma rotina e vai só para coletar um preventivo. Eu sempre pensei em algo a mais, em que ela vivesse essa experiência, desde o café lá na frente, desde o atendimento das secretárias, desde o atendimento do meu atendimento quando elas eram recepcionadas na clínica até chegar à minha sala. O ambiente da sala era diferente, não tinha uma mesa que me dividia da minha paciente, dos casais, dos meus pacientes. E aí foi quando você começou a assumir, e até de maneira reconhecida pelas pessoas, pelos colegas, pelos clientes, pacientes, um posicionamento, uma identidade de médica, ginecologista, sim, obstetra humanizada. Exato. Né, que defendia, que se posicionou no mercado mesmo, na vida dessas famílias como sendo uma médica do parto humanizado. A médica que respeita o processo natural
do nascimento, o processo natural de uma gestação. E nesse ambiente de parto humanizado, naquele momento eu lembro que era uma quebra de paradigmas no mercado, era uma quebra de paradigmas, né? Porque é um desafio, é algo que ainda hoje, 2022, existe resistência, as pessoas têm dificuldade para entender como na prática isso acontece. E aí vem você que quer empreender nesse segmento, né? Ter resultado, porque é óbvio que tem essa coisa do... Isso que acho que é muito legal, essa ligação entre o parto humanizado com o propósito que você também alimentava dentro do seu coração, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu sempre sonhei em ter um parto também, né? Passar pela experiência do parto humanizado, de um parto vaginal, tanto que a minha bisavó era parteira, né? Todo mundo da minha família nasceu de parto vaginal. A minha mãe, as minhas avós, todas elas tiveram partos e elas tiveram umas experiências boas. Então eu queria passar por esse processo também. E quando a gente passa pela formação em ginecologia e obstetrícia, principalmente, lógico, na obstetrícia, a gente tem muito contato com essas mulheres, né? Muito contato com mulheres que vão para ganhar os seus bebês dentro de um hospital. E eu via a forma com que elas chegavam, muitas vezes despreparadas para esse parto, sem ter conhecimento, porque nós pegávamos pacientes no plantão, então você não tinha aquele vínculo com a paciente de conhecer antes, de ter feito um pré-natal antes delas, né? Então eu pensava, nossa, se a gente preparar essa mulher, condicionar ela tem informação de como é um parto e que isso é benéfico para o bebê, vai ser diferente, né? Então foi dessa forma que eu pensei e eu comecei a atuar nisso. Quase que empreendendo numa missão de vida. Você entendeu? Exato. Que era uma missão necessária, era algo que era necessário fazer em favor daquelas vidas humanas. Exato. E então em 2016 a gente já começou com cursos de casais grávidos, né? Eu lembro que na época eu tinha um casal que estavam começando o pré-natal comigo, um casal, mas tinham outros casais que foram convidados, né? Olha, um parêntese, eu tive a oportunidade de fazer um MBA com o Carlos Wizard, né? Um cara que é bilionário, mega conhecido, tem mais de 1000 empresas no Brasil e no mundo e tal. E ele fala exatamente sobre isso. Como que ele começou a escola dele de idiomas, né? A Wizard. Primeiro ele começou na sala de casa na cozinha de casa, com um aluno. É mesmo? Depois com 2 alunos, depois com 3 alunos. Assim como começou a sua carreira nesse então, e assim foi, segmento. Né? E desde essa época a gente fizemos as imersões preparando esses casais. Mas muito além dessas imersões, eu precisava de equipe para poder dar assistência completa. Fazer uma entrega completa. Exato. Então o pré-natal já era um pré-natal familiar. Um pré-natal onde eu preparava o casal e esses casais passavam por oficinas dentro do consultório. Então eu tinha a enfermeira obstetra, né? A Maristela, que trabalhou conosco, ela fazia a preparação desse casal, explicando posições, respiração, primeiros socorros para o bebê, troca de fralda. Então eu entendi quais os pontos que nós precisávamos trabalhar. Por quê? Porque eu também passei por isso. Aonde eu errei, por exemplo, no primeiro nascimento do Joaquim. Sim. O que foi? Talvez, mesmo sendo ginecologista, obstetra, sendo mulher, eu não estava tão preparada para aquele momento. Aonde que eu poderia ter melhorado? O que faltou? Eu devia... quando você está do outro lado com o paciente, é diferente. Né? Você tinha mais pessoas que te auxiliavam, né? Nesse time todo, além da Mari. Não, eu tô falando do primeiro parto. Né? Especificamente do primeiro parto. Não precisa ficar brava comigo na gravação. Então, dando bronca no marido. Pois é. Vai. Daí, então, talvez eu não estava tão preparada quanto eu achava que eu estava.
Tá. né? E acabou indo para um parto cesáreo. Já no segundo bebê, eu consegui ter meu parto vaginal pós uma cesárea, mas por entender todo o processo, por ter estudado, por ter me informado, nós nos preparamos, né? Porque o Thiago foi em todo o pré-natal comigo também. Então, para eu poder dar para esses, né, ensinar esses casais, acolher esses casais e entender todo o processo fisiológico do nascimento, eu precisava passar informação. Então, a equipe toda do Viva Nascer foi composta com enfermeira obstetra, enfermeira consultora de amamentação, psicóloga. Né? Então, a gente dava toda essa assistência para esse casal. As secretárias também participavam dos treinamentos? Todo mundo. Tinha muito treinamento? Muito treinamento justamente com as secretárias também. Treinamento com a equipe toda do parto e treinamento com os casais. Eles viam na prática que eles iriam viver dentro do hospital, na hora do parto. E um ponto que eu sempre trabalhei com os casais era esperar a hora desse bebê. Porque muitos chegavam, não, doutor, eu quero uma cesárea, eu não quero isso e tal. Então vamos respeitar a hora desse bebê, vamos entrar em trabalho de parto, porque é a única forma que a gente sabe que esse bebê está pronto, né? Tirando, claro, os bebês que tinham indicação de parto cesáreo, né? Alguns precisam ir para o parto cesáreo. E dá para dizer que nesse período, nesse processo aí de 2, 3 anos, você se tornou uma referência, né? Na região. Virou uma autoridade. Exatamente. E já que a gente está falando de empreender, só para que vocês tenham ideia, quanto tempo você tinha de agenda lotada nos últimos tempos, dentro do seu atendimento? A minha agenda era para 6 meses, 8 meses. Às vezes, sempre tinha muita gente querendo, né, ser atendida por você, querendo viver essa experiência do parto humanizado, porque naturalmente as provas sociais começaram a acontecer, as pessoas começaram a viver isso, né? A entender, quebrar paradigma. Exato. Muitos casais iam para os cursos, para as imersões que a Simone realizava, normalmente 2 vezes por ano, depois a pandemia impediu um pouco, mas iam para lá com a cabeça muito formatada, assim, para cesárea, e saíam decididos por parto, né, por parto natural. Isso acontecia muito. E um falava pro outro, que falava pro outro. Tinha o lance da árvore, que eu acho que era legal você citar também, né? Você fazia. Todo bebê que nasceu com a nossa equipe ganhava uma árvore de presente. E os pais plantavam essa árvore. Muitos levavam a placenta para plantar junto. A placenta é a árvore da vida, né? O que sustenta um bebê dentro do útero. E para contar a história, né, desse nascimento, para esse bebê acompanhar a árvore crescendo e o bebê crescendo junto. Então isso também foi bem marcante nessa trajetória.